página. Tchau, Rodrigo Godoy, chega! E também tchau ali também a fashionista, a então querida e amada amiguinha de Preta Gil, que aproveitou, obviamente, para poder surrupiar o marido de Preta Gil, que foi realmente a personal stylist que se envolveu em toda a história e o pivô também da separação de Preta Gil com o Rodrigo Godoy. E a grande sacanagem foi que Preta foi traída enquanto está atravessando um tratamento de quimioterapia. Ok? Ok, é isso mesmo. Olha, na audiência realizada na segunda-feira de hoje para ouvir a viúva de Gugu Liberato, houve tumulto quando o advogado perguntou à viúva, Rosemiriam, por exemplo, se eles mantinham relações sexuais. Rosemiriam respondeu que sim. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu acho que a coisa mais triste que está acontecendo em toda essa história é que faltou o Gugu morrer para todo mundo ir lá sapatear em cima do túmulo do coitado do Gugu. O Gugu trabalhou a vida inteira, mas a vida inteira, para se tornar um dos homens mais ricos do Brasil, um dos apresentadores mais famosos e que mais realmente arrastou ali multidões na década de 90, 2000 e até realmente, infelizmente, um dia antes do acometido do acidente. Bastou o Gugu fechar os olhos, não, bastou o Gugu cair do sótão, morrer, bater a cabeça e se definir, pronto, para que todo mundo fosse sambar ali no túmulo do próprio coitado do Gugu, né? E aí eu tô colocando todo mundo dentro desse balaio. Eu tô colocando Rose, filhos, eu tô colocando absolutamente todo mundo. Eu não acho justo. Aí vem Thiago Salvático, que se apresenta como caso, e que quer parte da herança, e que agora vai lançar livro contando todas as histórias, e enfim. Olha, isso sem dúvida alguma, eu acho que isso é de uma ausência abusiva absurda, né? Dr. Nelson Williams fazendo um trabalho incrível. Um abração para você, Dr. Nelson, adoro, mas infelizmente eu acho que isso ir para a mídia e tomar conta também dos tabloides, de absolutamente tudo, eu acho isso de uma sacanagem tão grande, porque o Gugu sempre teve uma vida tão discreta, mas tão discreta, que independente da sexualidade, independente daquilo que ele queria para ele, para a vida dele, para os filhos, pouco importa, sabe? Isso não cabe a nós. Mas, enfim, olha só para onde foi a história, né? Ao ponto do juiz ali perguntar se ela mantinha relações sexuais com o próprio Gugu. Meritíssimo, eu só vou dizer uma coisa: independente da sexualidade de um homem ser assumidamente gay ou não, só vou dizer uma coisa para o senhor: tudo funciona. Viu? Nada é obsoleto, nada fica caído, tudo tem uma certa funcionabilidade, tá? É só apalpar, funcionar, que as coisas realmente vão de acordo como elas precisam ser agidas, tá? Então, quer dizer, obviamente que eles transavam, obviamente que existia uma relação entre eles. Claro, a Rosemiriam, ela precisa receber tudo aquilo? Claro que precisa. Até porque a gente está falando ali que o Gugu, quando abre o testamento, existe 1 bilhão para ser dividido, né? 1 bilhão. Então, ou seja, isso vai ser 70% é para ser dividido entre os 3 filhos, ou seja, 250 milhões para cada filho, né? São 3, 250 milhões para cada um. Ou seja, é uma bela herança, né? Aí o que sobra, o Gugu deixou para os sobrinhos. Agora os sobrinhos, que seria 30% para ser dividido entre os outros sobrinhos. Aí o que sobra vai ser dividido entre eles, e agora os sobrinhos estão entrando com uma ação porque estão achando que é pouco. Ou seja, daqui a pouco não vai sair herança de ninguém, daqui a pouco vai passar 20, 30 anos e o juiz não vai liberar justamente por causa disso. Porque pensa bem, 250 milhões. Gente, você imagina, meu pai cai, morre, bate a cabeça, morreu, ok. Daqui 2 anos eu tenho 250 milhões de reais para receber. Dá para começar uma vida, não dá? E aí vem os sobrinhos porque estão reclamando que a herança que ele deixa é pouca. Também, gente, faça meu favor, tá todo mundo sem noção, tá todo mundo completamente longe
sabe? Tá todo mundo, não tá batendo lé com cré, sabe? A gente sabe que a justiça, enfim, tem lá os seus meandres e os porões da justiça brasileira, mas enfim, a gente precisa colocar um pouco a mão na consciência e ver o que que é digno ou não. Filho é filho, sobrinho é sobrinho, tio é tio, pai é pai, mãe é mãe e ponto final, né? Bom, Thomas Costa é doentio, ex-fazenda após ser denunciado por Tati Zaki, é proibido de se aproximar da mesma. Posta a foto do ex-casal com emoji de coração. Internautas questionaram se havia voltado, mas a assessoria de Tati afirmou que não. Ator disse que seu perfil havia sido hackeado. Será mesmo? Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Se isso realmente for verdade, eu vou fazer uma cancela daquelas com os dois, mas acabar com os dois. Porque se eles acham que tá todo mundo, que é todo mundo trouxa, que todo mundo ficou correndo atrás de informação neste final de semana, para passar o final de semana na segunda-feira, eu vim aqui dar a notícia, levar o Thomas para cancela, por ter agredido a Tati, por ter feito absolutamente tudo, para depois eles virem com esse papo tipo Maíra e Fernando Zor. Me desculpa, gente. Aí realmente, aí eu perdi completamente a confiança em qualquer um que seja, porque se eles. Bom, eu acredito que a Tati não entraria nesse papel. Nem precisa disso. Agora, se eles precisam realmente de 15 minutos de holofote, porque eu acho que, na verdade, eles não precisam, agora, se eles estiverem fazendo isso para aparecer, eles vão ver só com quem eles estão mexendo, porque daí eu carrego eles para cancela e de lá eles não saem nunca mais e eu me recuso a falar dos dois. Depois, né? Primeiro eu cancelo, depois eu não falo nunca mais. Rayane Moraes nega ter sido amante de Vitor Pecoraro. Ex-ator diz que Rayane e Vitor se viam quando Vitor ainda estava com ela. Bom, felicidades ao casal. Ciro Bottini ficou conhecido nacionalmente nos anos 90 pelo trabalho no Shoptime, primeiro canal de vendas na TV paga no Brasil. Lamentou em rede nacional o fim das operações da marca na operadora de TV por assinatura e nas antenas parabólicas a partir de 1º de junho, passando apenas a operar na internet. Vivi Romanelli também, Vivi, um beijo para você, Ciro Bottini também, que também foi um dos nomes revelados no Shoptime, também lamentou, fiquei em estado de choque. Gente, é que na verdade, né, e todo esse pessoal, infelizmente, eles perderam terreno para a internet, principalmente Shoptime, todas essas histórias todas. Como você vai competir, por exemplo, com esses grandes portais hoje, né? Shopee, não tem mais como você competir com essa gente, não existe. Né? Você vê a impossibilidade, né? Até mesmo com toda essa polêmica da Shein, enfim, como é que você vai realmente navegar? Você vê um monte de loja da Renner sendo fechada aí justamente por causa desses e-commerces que estão invadindo, né, o Brasil. E olha, eu, na verdade, é uma polêmica e eu acho que isso tem muito a ser discutido. Eu não sou contra, mas a gente também tem que tomar muito cuidado porque acaba perdendo terreno e emprego, profissionais tão relevantes como no caso da Vivi Romanelli e também como do próprio Ciro Bottini, que são dois caras que vendem absurdamente. Tudo que você colocava na mão daqueles dois, eles vendiam, né? De vassoura até panela de pressão. Então, ou seja, aí quando chega realmente nessa questão, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque, sinceramente, se continuar da forma como está, a gente vê mais de 30 lojas da Renner sendo fechadas, e justamente por causa desses e-commerces, que inclusive na matéria, uma das matérias, eu acho que foi do Valor Econômico que saiu, e tem uma aspas ali de um próprio diretor falando que está sendo impossível competir com esses grandes e-commerces, que eu também acredito que sim. Mas então fica difícil, né, porque você tenta realmente colocar um produto bom, produto aí você tem taxa, você tem um monte de história. E aí quando você pega, por exemplo, uma Shein, que tem um preço agregado, e você não sabe de onde vem a roupa, aí você coloca transporte, entrega, tal, a conta não fecha, mas a gente não sabe como eles fazem esse mecanismo todo, mas eles fazem. E o importante é que as coisas estão acontecendo, mas a gente tem que valorizar ainda o que
é nosso. E diante disso, eu quero deixar um beijão aqui. Júnior Borges, seja bem-vindo. Vivi Biscuit também, olha vocês que estão chegando. Novo Supermercado Ferreirão, seja bem-vindo também. Carolina Alvim Oliveira, Tatiusca, Lucas, Juliano, a Gemelo, enfim, todos vocês que estão chegando aqui no nosso Link Podcast. Olha só, o Gabriel Michelin também. Oi, Gabi, tudo bom, querido? Olha, a Pamela Baronesa também, Carolina, Marília Coelho e vocês todos que estão chegando aqui, sejam muito bem-vindos, tá? É sempre um prazer e uma alegria estar fazendo isso tudo com vocês. Bom, pessoal, no último domingo, vocês assistiram, infelizmente, o fatídico episódio do caso de racismo que acometeu ali o nosso querido jogador, né, o Vini Júnior, o Vini Júnior, que foi um dos grandes nomes, inclusive da nossa Copa do Brasil, né? Olha só o que ele fez, né? Foi a grande estrela lá no Catar, né? Vejam bem como ele conseguiu ali direcionar toda a história. Bom, racismo contra Vini Júnior explodiu junto com o protagonismo do jogador pelo Real Madrid. Vinícius Júnior se tornou um dos protagonistas do Real Madrid desde a chegada do treinador Carlo Ancelotti, mas passou a conviver com os ataques racistas. Vini Júnior sofreu ataques racistas 9 vezes em um intervalo de 2 anos e 7 meses. Ou seja, o problema é com ele. O último foi na derrota do Real Madrid para o Valência pelo Campeonato Espanhol. O período coincide com um crescimento do brasileiro pelo Real Madrid. O camisa 20 ganhou espaço com Carlo Ancelotti e se tornou um dos principais alvos da torcida adversária. Ontem, segunda-feira, as luzes do Cristo Redentor ficaram desligadas, prestem atenção, por 1 hora em solidariedade ao atleta. Na manhã desta terça-feira, 7 pessoas foram presas, sendo parte do grupo acusado de proferir ofensas racistas durante a partida e outras de amarrar um boneco de Vini Júnior em uma ponte de... Ah, gente, que sacanagem. Os casos de racismo contra Vini Júnior. 24 de outubro de 2021. Vamos lá relembrar. Vini foi insultado por torcedores do Barcelona após sair de campo. A polícia não conseguiu identificar o suspeito e o caso foi arquivado. 14 de março de 2022, torcedores do Mallorca insultaram o brasileiro com imagens de câmeras de TV mostrando pessoas dizendo para Vini Júnior pegar bananas. O Ministério Público arquivou a denúncia apresentada por La Liga, ou seja, vamos arquivando. 30 de dezembro de 2022, final do ano passado, torcedores do Valladolid, time que pertence a Ronaldo, ofenderam Vinícius Júnior. Os infratores identificados foram multados em 4 mil euros, algo mais ou menos entre R$21.400 na cotação atual, e impedidos de frequentar estádios por 1 ano. Punição aplicada pela Comissão Estatal contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte da Espanha. 26 de janeiro de 2023, torcedores do Atlético de Madrid penduraram um boneco de Vinícius Júnior em uma ponte da capital espanhola no dia do duelo contra o Real Madrid pela Copa do Rei. Apesar de La Liga e a Federação Espanhola publicarem notas pedindo sanções severas, nenhuma punição foi dada. 5 de fevereiro de 2023, um torcedor do Mallorca Júnior, do Mallorca, chamou Vinícius Júnior de macaco. O criminoso foi identificado, multado em 4 mil euros, R$21.400 e impedido de frequentar estádio por 1 ano. 18 de fevereiro de 2023, torcedores do Osasuna xingaram Vinícius Júnior. O episódio não foi denunciado, mas o goleiro... eu tô tentando achar aqui, mas o goleiro, ok, mas o goleiro, vamos lá, mas o goleiro Courtois
Courtois relatou ter ouvido ofensas direcionadas ao brasileiro, incluindo cantos de Morra Vinícius. 5 de março de 2023, torcedores do Betis chamaram Vini de macaco. Uma denúncia foi apresentada no Tribunal Investigativo de Sevilha após imagens de câmeras de TV auxiliarem na identificação dos autores nos insultos. A denúncia apresentada por La Liga ao Ministério Público foi arquivada. 19 de março de 2023, Vinícius Júnior foi alvo de gritos de macaco e morra vindos de torcedores do Barcelona. A denúncia apresentada por La Liga ao Ministério Público foi arquivada também. 21 de maio de 2023, no último domingo, torcedores do Valência gritaram macaco quando Vinícius Júnior estava perto da lateral. O árbitro paralisou a partida, Vini Júnior discutiu com um dos torcedores e acabou expulso. Gente, literalmente é a grama comendo o boi, né? Se vocês pararem para prestar atenção. O ataque racista sofrido pelo atacante Vinícius Júnior na Espanha no domingo trouxe novamente os holofotes ao debate sobre os crimes de intolerância no mundo do futebol. Os casos de racismo crescem também no Brasil, segundo dados do Observatório de Discriminação Racial. Desde 2016, há crescimento com queda apenas em 2020, causada pela pandemia de Covid-19. Segundo o relatório anual de discriminação racial no futebol, feita pelo Observatório de Discriminação Racial. Em 2021, foram 158 casos, sendo 124 no futebol, sendo 74 ocorrências de respeito à discriminação racial. De 2016, 48 casos, a 2019, com 58, os registros de discriminação no esporte brasileiro aumentaram ano após ano, tendo diminuição apenas em 2020, com 80 casos. O relatório de 2022 ainda não foi divulgado, mas até outubro do ano passado, o observatório já contabilizava 70 episódios no futebol brasileiro. Os casos ocorreram entre atletas, torcidas contra torcidas, e há registro tanto no futebol masculino quanto no feminino. Doutor Arthur Prado, seja muito bem-vindo, muito boa noite, doutor Arthur Prado, que é criminalista também, vai ajudar a gente a entender toda essa questão. Muito boa noite. Boa noite, Felipe, obrigado pelo convite. Imagina, seja bem-vindo, viu? Doutor, vamos lá. Que crime, né? É um crime, é uma situação muito triste essa que o Vinícius vem vivendo, né, de forma reiterada. Você citando aí, só esse ano foram cerca de 5 ou 6 ocorrências diferentes de torcedores rivais atacando o Vinícius Júnior com ataques de cunho racial, né? Então, ele vem sofrendo uma perseguição e tem chamado muita atenção essa impassividade das autoridades espanholas de não tomar medidas mais enérgicas, né, para coibir esse tipo de prática. Tá, doutor, você acha que isso vai acabar como? Com sorte, com a condenação daqueles que foram identificados, né, proferindo os insultos raciais, que sejam banidos para o resto da vida dos estágios e cumpram uma pena por aquilo, né, pelo ato que foi praticado. Tá, você acha que essa prática ela deveria ser coletiva ou individual? Tem que ser individual, né, porque no direito penal a gente não pode ter, né, essa questão de uma punição coletiva sem individualizar as condutas. Então, tem que identificar a pessoa, isso pelo sistema de câmeras do estádio é fácil de se fazer. Pegando ali o momento em que ele proferiu a ofensa, essa pessoa tem que ser punida, tem que ser processada e, ao final, né, julgada e punida pelo crime que praticou. Tá, além disso, o árbitro, por exemplo, uma coisa... Olha, essas imagens, pessoal, essas imagens eu não consigo ter uma outra, mas eu não consigo ter nenhum tipo de... eu acho que o meu sentimento realmente de externalizar, eu acho que compaixão misturado com qualquer outro tipo de sentimento, quando pegam e dão esse mata-leão nele no meio do estádio e o cara ainda é expulso e o árbitro ainda faz questão de expulsar o cara de campo, gente.
Sabe, em qual mundo nós estamos vivendo? Nós sabemos que, em sua maioria, a Espanha culturalmente, tudo bem. É um país, ok, que em sua maioria não teve formação negra, ok, que são muito poucos, enfim, eles costumam dizer isso e bater no peito, mas isso não dá o direito deles fazerem isso com um jogador. Isso não dá o direito, até porque quando a gente fala isso no período medieval, obviamente isso era maravilhoso para eles, né? Agora, olha só, quanto tempo já se passou. Olha só, já estamos em 2023, onde as redes sociais estão aquecidérrimas, aonde todas as histórias, aonde você tem tudo através da internet. E eles costumam, e eles ainda fazem questão de fazer esse tipo de coisa. E aí o que mais me chama a atenção também nessa história é que a gente vê tantos artistas no Brasil. Eu queria dar os nomes aqui, juro que eu gostaria. Eu gostaria de dar um por um, porque eu fiz uma varredura na internet, mas aquela varredura bem feita. Eu fui dar assim, mas no dedo, assim, para ver quem é que tinha se manifestado, sabe? Eu não vi a maioria daqueles que vão para a internet quando você fala do cabelo, quando você fala da roupa, quando você fala de alguma coisa e que eles começam a gritar, é racista, fazer levante, né, seu Manuel Soares, né? Eu conheço muito bem a peça, né? Então, assim, cadê o movimento todo que você não fez? Tô esperando você se manifestar, sabe? Aí agora você vê todo aquele pessoal que geralmente vai lá e se manifesta e começa a dar aquele escândalo todo na internet. Eu vi todo mundo quietinho, como se nada tivesse acontecido. E mais, os atletas. Atletas de extrema relevância que poderiam realmente estar gritando em suas redes sociais em 300 decibéis, a gente não vê. A gente não viu nada acontecer. Nada acontecer. Ao contrário, muitos deles se calando. Inclusive aqueles que hoje nós entramos em contato para virem aqui, inclusive a Marcinha, a nossa produtora. Márcia, a produtora, ela entrou em contato com todo mundo hoje para participar. Marcelinho Carioca, quem mais, Marcinha? Dinei, quem mais? Vampeta, quem mais? Viola, Chulapa, Roberto Carlos, ela foi entrando em contato com todo mundo para participar, para poder dar sua versão aqui, ou poder realmente falar sobre o episódio. Ninguém quis participar. Sabe por que não quiseram participar? Porque todo mundo tem o rabo preso. Por causa disso aqui, ó. Porque na hora que chega num momento como esse, que é para salvar do coleguinha, e tentar fazer um mundo melhor, ou tentar fazer uma outra frequência dentro do próprio futebol, eles preferem se calar. Ah, porque eu tenho que levar minha avó no box, eu tenho que levar a minha filha não sei aonde, sabe? E assim aquelas desculpas mais esfarrapadas eles querem, entendeu? Então, ou seja, poderiam estar, inclusive, agora aqui, participando conosco, para falar e para tentar estarmos debatendo sobre esse assunto. Mas não, preferem se calar, preferem ficar quietinhos. Sabe? Por que isso? Por que isso? E vale lembrar que a partir das 19 horas, o Zé Maria, que é o jogador, que incrível jogador, que inclusive foi o grande nome na década de 90, que está na Itália hoje, graças a Deus, fazendo um belíssimo trabalho. Daqui a pouquinho ele estará aqui conosco no nosso Link Podcast, justamente falando sobre isso. E, inclusive, é um homem preto, né? Como o próprio Vini Júnior. E ele, sem dúvida alguma, vai externar ali toda a questão dele, a indignação dele. Doutor, num caso como esse, por exemplo, qual medida você tomaria? É difícil eu falar, né, olhando a legislação espanhola, né, visto que eu atuo no Brasil, mas aqui no Brasil, a primeira medida que você deve tomar se você é uma vítima que sofreu racismo, vá até uma delegacia de polícia, formalize um boletim de ocorrência, represente contra o seu abusador, contra a pessoa que cometeu esse delito, se você a conhecer. Se não conhecer, tentar juntar o máximo de provas possíveis, trazer testemunhas, prints de WhatsApp, o que for, para você poder identificar quem foi essa pessoa que praticou o delito
porque a polícia tem o máximo de indícios para poder instaurar um inquérito e aí sim fazer a investigação e depois a instauração de um processo. Tá. Olha só, a Nathalie França, quero participar. O Vini Biscuit, Vini Biscuit do Rio de Janeiro, Xuxa, Anitta, Felipe Neto, a Lilia Gug está dizendo, você tem razão, a garota aí já me explicou e desejo que ela dê um bem novo, enfim, sei lá. A Valdineia, enfim, sou da área da saúde. Enfim, gente, faz o seguinte, ó, aproveitem que a gente está aqui comentando sobre esse assunto, comecem realmente a perguntar sobre o Links, tá? Aproveitem tirar as dúvidas com o próprio advogado que está aqui, com o doutor Arthur Prado, porque daqui a pouquinho tá todo mundo aqui participando, tá? Que mais tá aqui? Marcinha, quem mais você entrou em contato, hein? Bom, pessoal, enquanto ela acha lá a lista, faz o seguinte, olha, inscreva-se no canal, dê um like, acione o sino, vai dando um like, acione o sino e inscreva-se no canal. Por quê? Porque você se inscrevendo no canal, você está ajudando o nosso canal a crescer a cada dia, a cada minuto. Ian, como que tá hoje? Porque ontem a gente fechou os nossos 379 mil inscritos. E como que tá hoje? Só 140? Ô, pessoal, faltam só 140 inscritos para a gente fechar hoje 380 mil inscritos. Então, sabe o que vocês fazem? Sentem o dedo na inscrição, participem, deem um like, acionem o sino e façam tudo acontecer para que a gente possa realmente ter sempre disponível aqui o melhor conteúdo para vocês na internet, tá bom? Caso Vini, que eu já li aqui para vocês, mas eu quero falar também, olha, o presidente da La Liga, após criticar a associação pela falta de procedimento eficiente para cobrir o racismo no futebol espanhol, após o jogador ser alvo de ataques racistas neste domingo durante a derrota por 1-0, sofrido pelo Real Madrid diante do Valência, e publicar um texto dizendo que o La Liga normaliza insultos do tipo Tebas rebateu com uma publicação nas redes sociais. O dirigente afirmou que o atacante brasileiro não compreende as formas como a associação pode atuar para combater o racismo e citou uma reunião a qual ele não teria comparecido para tratar do tema. Também classificou a manifestação de Vini como injúria contra a Liga. Ok. Então, vocês estão percebendo como o poste está fazendo xixi no cachorro? Abre aspas, já que eles que deveriam te explicar o que a La Liga pode fazer em casos de racismo não te explicam, vamos tentar explicar a vocês nós mesmos. Apesar de você não ter se apresentado em nenhuma das datas acordadas que você mesmo solicitou, antes de criticar a injúria à La Liga, é necessário que você se informe adequadamente. Vini Júnior, não se deixe manipular e trate de entender bem as competências de cada um do trabalho que estamos fazendo juntos, escreveu. Faça-me um favor, meu senhor. Deixa eu só te falar uma coisa. Agora, quando eu abri o programa, eu simplesmente citei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes ele foi insultado por racismo. 8 vezes em campo. 8 vezes. Ou seja, e ele ainda tem a obrigação de ir na reunião para que vocês expliquem para ele como tem que lidar com as normas de racismo, né? Ou seja, você é chamado de macaco, jogam banana, pendura um boneco seu em plena Ponte de Madrid, e aí você tenta normatizar absolutamente tudo. Por quê? Porque simplesmente a La Liga está dizendo aqui que o cara tinha que ter comparecido, né, à reunião para que ele entenda melhor como é que funciona toda a questão lá sobre o direcionamento do racismo em campo. Ou seja, não tinha nem que ter essa reunião.
Bom, em primeiro lugar, não tinha nem que ter racismo no mundo, mas isso já é uma outra história, que isso vai ser um pouco impossível da gente tentar compreender. Mas como isso realmente é difícil de acontecer, a gente vai tentando realmente fazer a nossa parte. E a nossa parte, sem dúvida, é tentando trazer um pouco mais de informação para você. A patota da Globo chamava o Márcio Smelling de negrinho insolente, e a imprensa seletiva divulgou. Por que a Tatusca está dizendo? E é verdade. A Lília Gugues, Felipe, não acredito que o racismo um dia vá acabar. Não tem como explicar a dor que causa para um caucasiano, e empatia virou apenas uma palavra nova na internet. Como negra, só me resta resistir. A Lília Gug está dizendo aqui. Gosto quando o Felipe fala isso. Faça-me o favor. Pois é. Mas é verdade, eu acho que é uma forma, é a única forma que a gente tem, talvez, de prestar a nossa indignação a muitas coisas por aqui, sabe? Então, assim, e não tem como a gente, de repente, chegar aqui e falar assim, olha, porque a gente ouve cada absurdo, mas cada absurdo em relação a tantas coisas, que você fica indignado, você fala assim, como assim? O cara pega, é levado para campo, ele já é realmente insultado, e o problema a gente percebe que é com ele, né? E ele ainda toma um mata-leão em campo, e ele ainda é expulso. Ou seja, ele sofreu a agressão, ele é a vítima da história, ele é o problema, porque a torcida vai para cima dele. Ele é o problema sempre. Por que isso com o Vini Júnior? Porque ele é bom? Porque ele é uma forma realmente de desestruturar o atleta em campo, de tirar o foco dele para não fazer gol? Então vão lá e chamam ele de macaco? E o restante das câmeras que ficam lá espalhadas ali pelo estádio? Será que de nada vale? Poxa, eu acho que o mínimo que a gente tem que ter, óbvio, que alcance, que chegue, obviamente lá na Espanha, ótimo, seria ótimo, mas depois a imprensa local, El País, todos os jornais relevantes do país, colocando o Vini Júnior como culpado da história. Poxa, pessoal, aonde isso? Por que isso? Só porque o cara é preto? Só porque o cara é bom? Sabe, por mais defeitos que a pessoa tenha, que ele fosse realmente tudo, que ele fosse estrela, que de repente não tivesse compaixão pelos colegas, que fosse um cara difícil, enfim, não importa, mas nada disso justifica. Não justifica chamarem ele de preto, não justifica chamar ele de preto, não, de macaco, não justifica jogarem banana no estádio. E aí o árbitro, e fez muito bem o árbitro ser demitido hoje, fez muito bem. Fez bem ou não fez? Sim, com certeza. Você faria a mesma coisa? Se dependesse de mim, porque ficou bem claro ali que o juiz do VAR, ele cortou ali, ele mostrou somente a imagem que o Vinícius teria agredido o jogador, mas deixou de fora o início, né, do porquê que a confusão começou, inclusive o mata-leão que ele tomou. Então o juiz de campo acabou tomando a decisão dele de expulsar o Vini Júnior com base naquilo que o quinto árbitro, né, que o juiz do VAR, mostrou para ele. Então, de fato, assim, foi muito bem acertada a decisão da Liga de ter demitido ele. É um cara que não tem capacidade para atuar ali como juiz, e vamos ver quais vão ser as medidas que vão ser adotadas, administrativas ou judiciais ali contra ele. É isso, olha, o doutor tá aqui, daqui a pouco o doutor vai entrar num super bate-papo aqui também com o Zé Maria, que daqui a pouco entra com a gente direto da Itália. Olha só, saiu agora, hein? Fresquinha essa para vocês. Frank Aguiar se separa alegando problemas de saúde mental da ex que nega. Ele sabe o que realmente... Ele sabe o que realmente foi. Chegou ao fim o casamento de Frank Aguiar e Carol Santos após 4 anos. Em meio a rumores de uma crise no relacionamento, cantor revelou em entrevista que eles não estão casados oficialmente, para que ela consiga focar em sua saúde mental. Estamos separados há
mais de 2 meses divorciados, homologados, mas de forma muito consensual. Já a ex nega que esse tenha sido o motivo da separação. Enfim, aí vamos ver agora, de repente, quem sabe a gente até consiga mais para frente até uma entrevista um pouquinho com o próprio Frank Aguiar, né? E voltando também até o próprio Vini Júnior, doutor, e se, por exemplo, o que dá para se fazer na legislação brasileira, por exemplo, que dê para esses casos, principalmente nos estádios, serem um pouco mais amenizados, vamos dizer assim? Certo. Então, até o ano passado, esse tipo de crime aqui no Brasil, ele seria considerado injúria racial. A injúria racial, ela estava lá no Código Penal e ela previa uma pena relativamente pequena, de 1 a 3 anos. Era muito corriqueiro. E que é muito pequeno, inclusive. Muito pequeno. Era corriqueiro a gente ver as pessoas sendo levadas para a delegacia por terem praticado os atos de injúria racial dentro dos estádios e saindo pela porta da frente 30 minutos depois. Isso, de fato, causa uma sensação de indignação na sociedade, né? Traz um sentimento até de impunidade e uma mudança legislativa que foi muito importante em janeiro desse ano. Aumentou-se a pena para o crime de injúria racial e criaram-se novos tipos penais, novos crimes, entre eles um tipo penal que a gente pode chamar aí de racismo recreativo, que é aquele racismo que é praticado em ambientes de descontração, por exemplo, um estádio de futebol. Nesse caso, a pena é também de 2 a 5 anos, só que ele também prevê a possibilidade dessa pessoa ser proibida de frequentar esses locais por 3 anos. Então essa era uma lacuna que estava faltando, que era importante, e foi muito bem preenchida pela nova legislação, que agora precisa ser aplicada de maneira mais incisiva, para a gente poder coibir ao máximo, né, a prática desse tipo de crime dentro dos estádios. Tá. Olha só, muita gente me perguntando sobre o Ricardo Ventura, que se o Ricardo Ventura saiu. Não, pessoal, na verdade o Ricardo Ventura ele não veio na última terça-feira porque ele passou por uma pequena cirurgia e ele teve que se ausentar. Mas na próxima terça-feira eu acho que ele vai estar aqui, né, Marcinha? Eu acho que ele vai estar aqui na terça-feira, né? Então, na última terça, ele não veio justamente por isso, mas na terça-feira, Ricardo Ventura, meu parceirão de Terça Caótica, estará aqui conosco. Boa noite, Fê! Olha só, a Shirley Dores mandou um superchat aqui pra gente. Teve mais pessoas em defesa da capivara, Filó, do que em defesa contra o racismo. Bem lembrado, viu, querida? Bem lembrado. Cada dia mais fico com ranço do ser humano. Não é que a Shirley foi precisa, doutor? Eu fui atrás de um por um dessa turma toda, do mimimi dessa turma, do meu cabelo, minha coroa, sabe? Porque mexeu com uma, mexeu com todas, e aí eu não vi manifestação dessa gente em rede social, em absolutamente nada. É hipocrisia, não? Eu acho que essa é uma pauta que ela se sobrepõe à questão ideológica. Todo mundo tem que estar preocupado com isso, seja você de esquerda, seja você de direita. É importante você ter manifestações de repúdio, e a gente está vendo aí a importância que teve a participação da sociedade civil na adoção de medidas mais severas, né? Até próprio do governo, enfim, de tomar a narrativa para que se cobre as autoridades espanholas, seja ela a autoridade judiciária, seja a La Liga, os próprios patrocinadores, que cobrem medidas mais enérgicas, mais eficazes para coibir esse tipo de prática que tem sido reiterada, né, no último 1 ano e meio, quase 2 anos. Então estamos vendo a importância disso. Todo mundo precisa se manifestar. O racismo é uma questão de todos. Todo mundo precisa buscar entender, buscar conhecer mais, saber o seu lugar dentro da sociedade, como as coisas aconteceram, para que isso não volte a acontecer. Crimes como esse são da natureza mais repugnante e a gente não pode deixar que isso aconteça. Se o Vini Júnior fosse... Hã? O Zé Maria já tá na linha? Não, espera um pouquinho primeiro, deixa eu só achar aqui, porque no meio... Eu me perco no meio da minha zona, mas eu me acho, viu, pessoal? Espera só um pouquinho, que eu já vou me achar aqui. Zé Maria, espera só um pouquinho aí, tá? Rapidão. Aqui, achei, olha só. Olha, o Zé Maria... José Marcelo Ferreira, mais conhecido como Zé Maria, é um ex-futebolista profissional brasileiro que atuava na década de 90, lateral direita, e atualmente está sem clube.
Zé Maria passou por diversos clubes, entre os quais Portuguesa, Palmeiras, Flamengo, Sergipe, Ponte Preta, Vasco da Gama, Cruzeiro e os italianos Parma, Perugia e Internacional, e também jogou pela Seleção Brasileira de Futebol. Atualmente está aposentado e morando na Itália. Vidão, hein? Hoje está trabalhando nas categorias de base do Parma. Então, com toda a honra, pode chegar, Zé Maria, que coisa boa. Muito obrigado pela sua participação, querido. Que coisa ruim morar na Itália, não, querido? Boa noite para vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Cara, não me lamento. É gostoso morar aqui. Você já está há quantos anos aí? Desde? Eu saí do Brasil, na verdade, em 96. Tá. Quando eu saí da Portuguesa, do Flamengo, e vim para a Itália. E se eu for totalizar, já são 27 anos que eu estou na Itália, né? Fora do Brasil. E desses 27 foram 24 anos, mais ou menos, morando na Itália. Zé, para a gente não perder muito tempo, principalmente por causa dessa história que está aquecidérrima, me fala uma coisa, como que pegou essa história do Vinícius Júnior aí na Itália? Como estão comentando sobre isso aí? Olha, os jornais estão comentando muita coisa aqui sobre o ocorrido, os jornais, as televisões aqui da Itália, mesmo porque foi uma coisa muito forte dessa vez, né? A reação dele foi muito forte, a agressão foi mais forte ainda. Então, a gente escutou até alguma coisa que o presidente da UEFA falou que quando é assim, os clubes têm que... O Infantino também falou que os clubes têm que perder os pontos automaticamente. Então, são ações mínimas que têm que ser tomadas, e a gente viu que todo mundo está do lado do Vinícius, né? Uma situação realmente... Nós estamos em 2023, ainda, infelizmente, acontece. Tá, aí na Itália, você lembra... Ou você também sendo um homem preto, você já passou por algum tipo de racismo aí na Europa, não? Já aconteceu algumas vezes de me vaiarem pela minha cor da pele, os torcedores da Lazio, os torcedores, por exemplo, do Verona, se não me engano, quando há muito tempo atrás eu estava para ir para o Verona, fiquei sabendo que eles entraram com ação para para que não contratassem um jogador negro. Logo depois, alguns jogadores negros viraram estrelas dos times deles. E ainda tem, né? A gente pensa que é só num país que não é tão desenvolvido, país de primeiro mundo, isso não acontece. Infelizmente, a Europa ainda é muito, muito racista. Ô Zé, na sua opinião, o que você acha que tem que acontecer para justamente isso acabar? Você acha que isso tem que ser de uma forma coletiva ou tem que ser de uma forma individual? A punição. Assim, eu acho que quem fez o ato tem que ser punido, né? Porque dificilmente o clube vai poder controlar quem é, quem não é, quem fez as ações. Se é uma coisa coordenada, aí sim tem que punir todo mundo, mas nem sempre é isso. Nem sempre é isso. Às vezes as pessoas já saem com essa intenção de casa e não é que vai comunicar ao clube: